Olá, pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar de um assunto que está sendo muito discutido em relação ao direito do trabalho, né? Porque, gosto de brincar, hoje a coisa que mais se fala é de saúde e de contratos de trabalho, porque em função da pandemia, em função da Covid, todos nós fomos afetados, né? Muitos afetados, não só pela saúde, mas também pelo contrato de trabalho, e uma grande parcela da sociedade sendo afetada principalmente com a questão dos direitos trabalhistas. O que acontece é o seguinte: o governo ele editou uma medida provisória com força de lei imediata, a medida provisória 936, que tem como um programa emergencial de manutenção de emprego e renda. O que acontece é o seguinte: essa medida provisória ela vem trazendo algo que muito se queria, mas que também está sendo muito discutido, que é a questão da possibilidade da redução da jornada e do salário ou a suspensão do contrato de trabalho mediante acordo individual. Ou seja, o que seria esse mediante o acordo individual? O empregado e o empregador fazem um acordo entre eles, né, visando a manutenção do contrato de trabalho, e eles fazem esse acordo de modo a reduzir a jornada, bem como reduzir o salário desse empregado. O que acontece é o seguinte: na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 6º, lá se determina o seguinte, que redução de salário e redução de jornada é só mediante negociação coletiva. Ou seja, pela Constituição Federal, para que eu possa reduzir um salário e a jornada do meu empregado, somente havendo acordo ou convenção coletiva, ou seja, seria necessário a intervenção do sindicato da categoria dos empregados. Então, isso é uma regra constitucional. Lembrando que o artigo 7º diz respeito aos direitos sociais do empregado e, como tal, são cláusulas pétreas, ou seja, uma medida provisória não poderia fazer qualquer tipo de alteração. O problema é que nós estamos vivendo uma situação completamente atípica, onde uma pandemia acabou por afetar a economia como um todo, não só a economia do país, mas a economia do mundo inteiro, né? Nós estamos vendo grandes potências caindo, né, aos pés de um vírus. E nós, que não estamos longe de ser grandes potências, ainda estamos sendo mais afetados. Então, o governo, através da medida provisória 936, né, com força imediata de lei, afastou o artigo da Constituição, por assim dizer, determinando que, através de acordo ou convenção coletiva, determinando que, através de acordo individual, poder-se-ia, então, diminuir o salário e a jornada. Então, ele afastou a regra constitucional do artigo 7º, inciso 6º. O que aconteceu foi o seguinte: o Partido Novo, né, o Partido da Rede Sustentabilidade, entrou no Supremo Tribunal Federal, alegando pela inconstitucionalidade dessa medida provisória no que tange a possibilidade do acordo individual. Pois bem, na segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski determinou que este pedaço da medida provisória, que esse trecho da medida provisória que dispensa a intervenção sindical, ele é inconstitucional, ou seja, o trecho da medida provisória que determina que a redução poderá ser feita através de acordo individual, ele fere a Constituição Federal.
Ele fere a Constituição Federal, tendo em vista o artigo 7º, que obriga que a redução seja feita através de acordo ou convenção coletiva. Então, o que aconteceu? O ministro Lewandowski, né, o Ricardo Lewandowski, entendeu que esse trecho é inconstitucional. E ele entendeu, então, que será necessário ainda, mesmo diante da pandemia, mesmo diante de todos os problemas econômicos que o país está sofrendo, que mesmo diante de tudo isso, para que haja a redução da jornada e do salário, seria necessário a intervenção sindical. Lembrando que essa redução da jornada e do salário tem o prazo máximo de 90 dias e a suspensão imediata do contrato teria o prazo de 60 dias. Então, o que aconteceu? Através do Ricardo Lewandowski, através da decisão do ministro, hoje, as empresas que pretendem fazer essa redução, elas terão que comunicar aos sindicatos da categoria, informando, então, da sua intenção em fazer a redução salarial ou a suspensão do contrato. Quando eu informo, então, para o sindicato, então, tem 10 dias para anuir ou não a respeito daquela tentativa de redução. A própria decisão do Ricardo Lewandowski fala que o silêncio do sindicato, mesmo havendo a provocação da empresa no que diz respeito à intenção da redução salarial, quando esse sindicato expor silente, ou seja, ele não falar nada, significa, então, que houve o entendimento da validade daquele acordo, né? Houve, então, um entendimento tácito em função do silêncio do sindicato. Então, isso está trazendo muita discussão, porque tentou-se, através da medida provisória, facilitar a manutenção da empregabilidade, porém, nós temos agora uma decisão do Supremo, uma decisão liminar, né, em caráter liminar, do Ricardo Lewandowski, que obriga a que haja a autorização do sindicato. O problema é que nós temos um fato. Em relação à pandemia, muito se fala, né, a gente escuta o tempo inteiro da necessidade do isolamento social. E diante dessa necessidade do isolamento social, muitos não estão trabalhando. Como, por exemplo, eu como professora, eu estou trabalhando de casa, eu como consultora, estou trabalhando de casa, estou trabalhando em teletrabalho, ou seja, eu estou trabalhando remotamente. Em relação aos sindicatos, está acontecendo a mesma coisa, né? Muitos sindicatos estão trabalhando de maneira remota e, diga-se de passagem, muitos sindicatos estão até fechados. Existem páginas de sindicato que, quando você abre, lá está escrito que ele não está funcionando até que essa pandemia acabe. Ou seja, nós, diante da decisão do Ricardo Lewandowski, estamos com um problema de, por assim dizer, modus operandi. Como eu vou levar a minha intenção à apreciação do sindicato se aquele sindicato não está funcionando ou está trabalhando de maneira remota, ou seja, não vai haver a participação dos sindicalizados. Então, criou-se um grande problema. Diante disso tudo, mesmo com a decisão liminar do Ricardo Lewandowski, como se criou muito problema, muita discussão em função da necessidade das pessoas de terem a manutenção dos seus empregos, de terem a manutenção de parte do seu salário, até porque com essa redução haveria a parte que seria reduzida, que poderia ser de 25%, 50%, 70%, ela ia ser complementada pelo seguro-desemprego. Diante disso, criou-se muita discussão. Então, diante da discussão
jurídica da validade ou não da medida provisória, da discussão a respeito da decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, o próprio Supremo já determinou que no dia 16 haverá novo julgamento em cima disso, né? Haverá nova pauta, já tem uma pauta no Supremo a respeito da decisão liminar do Ricardo Lewandowski. Mas, até o dia 16, quando teremos, então, a decisão em cima dessa nova pauta, nesse período ainda está valendo a decisão liminar do Ricardo Lewandowski, ou seja, para que haja a redução do salário e da jornada ou da suspensão do contrato, é necessário que haja o aval do sindicato, ou seja, o empregador necessita fazer uma provocação do sindicato para que ele, então, venha a concordar ou não. Lembrando que, passado o prazo, caso o sindicato fique silente, caso o sindicato não se manifeste, vai se entender que houve a concordância daquela redução, ok? Obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. E tão logo a decisão do Ricardo, a nova pauta, seja colocada para a gente, eu volto a falar a respeito desse assunto. Obrigada, boa sorte a todos.